O reino do sul, que é o reino de Judá, é o último reino a sobreviver, mas ao mesmo tempo eles continuavam dizendo: nós queremos a vida sem Deus no reino, ela é mais atraente. Então o exílio é mais ou menos Deus dizendo para o povo: olha, eu vou dar um tempo para vocês perceberem, experimentarem o que é a vida sem ter eu como seu rei. E vocês vão poder ter o que vocês querem por algum tempo. Vocês podem viver a vida com o reino dos outros reinos, o rei dos outros impérios, e eles vão, então, te dar a oportunidade de entender qual é a diferença entre ter Deus como seu rei ou como ter um imperador, um rei do mundo como o seu rei. E aqui eu quero fazer uma pausa, porque eu acho que é muito importante você se fazer essa pergunta: por que que isso é relevante para mim? E aí eu quero dar uns passos atrás e eu quero trabalhar com uma implicação primeiro. E a implicação para nós como cristãos que estamos vivendo numa cidade, como a cidade de São Paulo, é dizer por que que nós precisamos de Deus. Isso é uma implicação aqui porque nós estamos conversando. Porque alguns pensadores, alguns historiadores, alguns escritores, eles vão dizer: olha, o mundo não precisa de Deus, afinal, é por causa do conceito de Deus que o mundo tem tantas guerras e o mundo tem tantos problemas. Sem Deus, nós não temos problemas nenhum. A vida está fácil. Usando as palavras de John Lennon, numa das suas músicas mais famosas e mais belas, inclusive, e ele nos convida a imaginar, e ele vai dizer: imagine se não existisse céu, é fácil se você se esforçar. Imagine se não existisse o inferno. Imagine um mundo sem religião. Imagine um mundo sem fronteiras. E ele vai dizer: você pode achar que eu sou um sonhador, mas se todo mundo começar a sonhar junto, a gente vai conseguir construir este mundo. E esse é o próprio definição de utopia. Essa música ela é uma utopia, né, apresentada por John Lennon para a nossa sociedade. E quando nós olhamos para isso, nós nos perguntamos: não seria um mundo mais fácil se a gente simplesmente apagar Deus da história? Se nós simplesmente dissermos: vamos resolver as coisas entre nós e vamos fazer a vida ser do jeito que ela é? E o interessante disso é porque os impérios babilônico, persa, depois o Império Grego, o Império Romano, eles são uma tentativa de se fazer isso, de governar o mundo sem Deus. E a primeira coisa que nós percebemos é que a Bíblia ela parte dessa afirmação tão importante. No princípio, criou Deus os céus e a terra, e depois Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e vamos colocá-lo para governar todo o mundo. E a implicação da narrativa bíblica é que Deus está dizendo o seguinte, e essa é a nossa que é proposta: se há Deus e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus é o nosso modelo último de moral, nosso modelo último de ética e nosso modelo último de governo. E ele nos coloca numa posição onde cada indivíduo, cada ser humano pode contribuir para que possamos ter uma sociedade frutífera, uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, porque o nosso ponto de qualidade, de equalização, é o próprio Deus, que todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se há um Deus e todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, portanto eu não tenho uma base para sustentar o racismo, por exemplo, uma superioridade de uma raça ou de um grupo de pessoas. Todo indivíduo tem uma dignidade última, que é o fato de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Esse é o nosso ponto de partida, do ponto de vista que eu olho para Deus, ele passa a ser essa referência, porque não existe uma sociedade, ou não existe um indivíduo que consiga viver em sociedade sem ter uma referência última de perguntar de onde eu venho, por que eu existo, o que eu devo fazer e como é que eu lido com as coisas que estão erradas ao meu redor. Todo indivíduo está buscando isso. Existem algumas maneiras de fazer isso. Numa sociedade conservadora, essa identidade, esse de onde eu venho, por que eu existo, ela te é fornecida da própria sociedade, da família, da cultura e de uma cultura conservadora. Você existe para sustentar a família, a pátria
E aí, por isso que nós buscamos a Deus, para sustentar a nossa identidade como pátria e família, que é o motivo que os conservadores vão dizer, por isso que nós existimos. Numa sociedade progressista, nós vamos perder a referência de um Deus, e aí, como quem estava no retiro, a gente conversou sobre isso. Se nós não temos um Deus, o Chesterton dizia, se você não crê em Deus, não é que você não vai crer em nada, é que você vai crer em qualquer coisa, porque o coração humano está sempre criando deuses. Nós precisamos de algo para ocupar o lugar de Deus. E isso não foram só os cristãos que disseram, não é só a Bíblia que diz, o próprio Nietzsche vai falar sobre isso, que quando nós matamos Deus, nas palavras de Nietzsche, nós agora temos um vazio existencial que nós precisamos suprir isso para poder existir. E aí nós colocamos outras coisas no lugar de Deus. Alguns colocaram o capital, outros colocaram o Estado, e outros agora, essa nova geração, nós colocamos a nós mesmos como deuses. A minha identidade não é construída agora pela minha posição no mercado, ou talvez pelo que o Estado diz que eu sou, mas eu construo a minha identidade. Então você tem diferentes tipos de sociedade. Uma sociedade que está dizendo, o mercado determina que você é, por isso você precisa ter uma carreira, por isso que você precisa continuar subindo o topo, por isso que você precisa consumir certas coisas, vestir certas coisas, morar em certos lugares, dirigir certo tipo de carro, porque é isso que determina quem você é no jogo, na sociedade. O Estado vai dizer, somos nós quem determinamos o quem você é, o que você deve fazer, o que você pode fazer, o que você deve decidir, o que você deve pensar. Então nós queremos uma sociedade igualitária a partir de arrancar a própria liberdade e identidade do ser humano. Nós deixamos de ser agora. Nós somos todos uniformizados num só processo. Agora você perceba que quer você queira fugir para o mundo que é governado em última instância pelo capitalismo, ou governado em última instância pelo poder do Estado, quando você coloca qualquer um para exercer a função de Deus no seu lugar, é isso que vai acontecer. Se você mora numa sociedade onde a família ocupa esse lugar, você perde a sua identidade pela identidade da família. Você pode ter 40, 50 anos, mas o seu pai, a sua mãe, a sua avó, eles ainda vão determinar o que você faz, o que você deve fazer, onde você vai frequentar, as coisas que você pode ir, e eles controlam toda a sua história, toda a sua identidade.